para quem entende a escatologia consumada, é um assunto que está muito claro. Mas é preciso trazer alguns detalhes à tona que alguns irmãos que começaram a ouvir a graça de Deus lá atrás, né, deixaram se levar, deixaram se engodar pelo engano, né, tatuaram no seu corpo a marca 666, acreditando que é um símbolo da prosperidade, quando linkaram no assunto temático. O que eu chamo linkar? Linkar é o seguinte: está escrito uma frase aqui no livro, e porque tem outra aqui em outro livro, você faz uma referência, sem analisar o texto e o contexto deste livro. Você faz um link temático, você linka, porque aqui está escrito graça, doutrina. Você linka com graça, formosura, como tudo é graça. Então, o que é que se apresentou alguns anos atrás? Quando João disse às 7 igrejas da Ásia, este é o número de um homem, quem tem sabedoria entenda, é 666. Pegaram esta passagem, sem analisar o texto e o contexto, e linkaram com aquela passagem de Salomão, onde diz que o peso da sua riqueza era 666. Só que, analisando o texto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que João está pregando sobre os eventos do Império Romano e está pregando a igreja da Ásia. Salomão era um outro contexto e, por conta disso, saíram riscando o número 666. Deixe-me adiantar a cada um de vocês que tem essa marca no corpo de vocês. Esta é a marca de Nero. Este número era o número da letra do nome de Nero. Nero foi homicida, foi matricida, matou a sua mãe, Agripina. Todas as pessoas que têm o número 666 e tatuado esse número, está tatuado o número de um homicida, de um matricida, de um filho da perdição. Não tem nada a ver com riqueza, com prosperidade. Da onde se tirou esta base não foi analisado. E isto nunca foi mensagem de graça. E um pouco de fermento, com certeza, não só leveda, como leva uma mensagem no seu corpo que não é sequer, ou não foi sequer, de um salvo e não tem nada a ver com o evangelho da graça de Deus, pois ele é o número de um homem, era de Nero. Era comum na antiguidade usar números para disfarçar o nome. No alfabeto hebraico, a soma das letras de Nero, César, era 666. O número 1313, em São Paulo, foi usado como código para PCC. 13, A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, O, P e C, A, B, C. Entende? Então, usaram-se 1313, 133, como o código de uma facção. Assim como na antiguidade, usavam-se a soma de letras de um numérico para disfarçar o nome. Foi o que João fez na ilha de Patmos com o número 666. Então, 666 era o número da besta. A besta era o imperador romano, Nero, a besta que emergia do mar. Vamos à leitura. Quando nós pregamos o Evangelho da Graça, nós não pregamos sobre o Apocalipse. Nós usamos o Apocalipse para trazer luz a muitos textos, para corroborar com o entendimento. Foi por falta de esclarecer o Apocalipse que algumas pessoas não fizeram uma exegese do texto
e saíram rabiscando no seu corpo o número 666, sem saber que estava tatuando o número de Nero, um homicida e um matricida. Vamos fazer uma leitura de Apocalipse, capítulo 3, versículo 16 e o versículo de número 18. Vamos à leitura. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Veja, o número do seu nome. Tá vendo? Não é o número de uma riqueza, da prosperidade. É o número do seu nome. As letras somadas, isto era comum na antiguidade, levavam a letra desse homem. É o número de um nome, não é o número da riqueza. Depois ele diz no versículo 18, aqui está a sabedoria, o que faltou, né? Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, não é o número da prosperidade, não é o número da riqueza, é o número da besta, pois é o número de um homem, não é o número da riqueza, não é o número da prosperidade, é o número de um homem. Se você linka isto lá com Salomão, 666, não era o número de Salomão, era o número da sua riqueza. O nome disso chama-se falácia. O nome disso chama-se um argumento que à primeira vista parece verdade, mas não é. É deixar o gado marcado. Então ele diz, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Ora, esse número é 666. Todo estudante de hebraico sabe que o número de Nero César, do alfabeto hebraico, iria dar a soma de 666, começando com o número 200 e por aí vai. Então, muitas pessoas ficam aguardando a marca da besta. E eu já disse isso em um outro vídeo. A marca da besta já foi o código de barra, já foi uma série de coisas que geram especulações. É bom você entender que João não era profeta. As palavras do livro eram uma profecia, mas João não profetizou. João não era profeta. Era uma profecia, um cumprimento de uma profecia no tempo em que ainda havia profeta. Faz lembrar as profecias de Daniel, o sermão profético de Jesus de Nazaré, mas João, que está na ilha de Patmos, não era profeta. O último profeta foi João Batista. A lei e os profetas duraram até João. Então, o livro de Apocalipse não é um livro de profecia para os nossos dias, porque senão a lei e os profetas tinham que durar até a ilha de Patmos. João não está profetizando, João está mostrando o que o anjo está trazendo para ele nos acontecimentos que em breve, foi o que o anjo disse a ele, iriam acontecer. João não poderia ser um profeta e está olhando para uma data incerta, porque toda profecia tem o seu cumprimento. Então João não poderia sequer estar pegando a marca de uma besta, como eles acham que é um chip. Como é que João, na ilha de Patmos, sequer havia caneta, estava profetizando um chip, se ele não era profeta? A lei e os profetas duraram até João Batista, foi o último profeta da lei. Então ele está ali, o Apocalipse, ele está bem-aventurado que guarda as palavras da profecia deste livro, não é das profecias de João. O livro revelava um teor profético
para aqueles dias. É o que estava acontecendo naqueles dias lá em Jerusalém. E ele narra isso até com uma certa maestria, as 7 igrejas que estavam na Ásia, fora de Jerusalém, para conhecer. Aprove Deus mostrar isso a eles. Então, muito se fala da marca da besta. Ora, se o chip fosse a marca da besta, quem seria a besta então? Porque aqui fala da marca da besta. Por exemplo, caneta do Geraldo. Então aqui está a caneta, mas ela é do Geraldo. Se tem uma marca, cadê a besta? Tá, então o chip é a marca da besta. Aqui está o chip. E cadê a besta que é dona desse chip? Não faz sentido. Se o chip é a marca da besta, tá, o chip é a marca. E quem é a besta? Porque cada vez que aparece uma novidade, cartão de crédito era a marca da besta. O telefone celular era a marca da besta. Aí o chip era a marca da besta. Então, para você saber o que é a marca da besta, é preciso você saber primeiro quem é a besta, né? O dono da marca. Não é isso? Então, olha o que diz Daniel, capítulo 7, versículo 17. Vamos ver quem era a besta. A besta era um nome, era como se referia a um animal feroz. João está usando o nome besta, besta fera, era muito usado na antiguidade, essa expressão besta ou besta fera. Paulo disse, eu lutei com feras, e Paulo não lutou mesmo com feras, né? Então era uma luta travada contra um ser humano raivoso, e era o que João está dizendo, a besta aqui é um homem. Viram? O nome da besta, o número do seu nome, que é o homem. Então, a marca da besta, a marca vem e ela, o dono dela é um homem. Então, para você descobrir o que é a marca, você tem que descobrir o que é a besta. Então, primeiro, vamos saber quem era a besta nos dias de João. Dá para a gente ter um entendimento em Daniel, capítulo 7, versículo 7. Esses grandes animais, que ele estava falando ali de mais ou menos leopardo, enfim, alguns animais, esses grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Então, animal, na escatologia, na linguagem profética de Daniel, na profecia do livro e não de João, animal, besta, eram reis. Então, a besta de Apocalipse era quem? Era um rei nos dias de João. Confirma isso também Daniel, capítulo 7, versículo 23. Então ele disse, o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços. Depois lá em Apocalipse diz que esta besta, ela emergia do mar. E o que é mar na linguagem da profecia do livro e não de João? Olha lá, Apocalipse 17, versículo de número 15. Falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Você vê, a Bíblia é um livro que usa linguagem de figura. Quando ele disse a besta que emerge do mar, ele estava dizendo o rei, o imperador, ele surge do meio dos povos, de multidões, de nações e de línguas. Então, o que era a marca da besta? A marca da besta, a marca de Nero, na verdade, não é uma marca para os dias de hoje. Era uma marca para aqueles dias. Deus tinha ordenado, falado com os judeus para trazer sobre a mão e sobre a sua fronte a palavra dele.
Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 6. Estas palavras que hoje te ordeno, dizendo à nação de Israel, estará no teu coração. Versículo de número 7. Tu as incalcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal nos seus olhos. Pode parar isso aqui. Então, o que é que está acontecendo aqui? Era comum entre os judeus ter este sinal, uma marca, sobre a mão e sobre a fronte. O que era isto aqui para os judeus? Para os judeus, isto era um filactério. O filactério era um objeto colocado na testa, contendo um mino pergaminho com trechos da Torá. Era isso que os judeus traziam aqui na testa, uma caixinha, se eu não me engano, de couro, e lá dentro tinha trechos da Torá. Eles traziam isso sobre a testa, sobre a fronte e também traziam sobre a mão. Isto era honrar a Deus. Isto era, para os judeus, símbolo de obediência, de devoção, de adoração ao Deus dos hebreus. Isto era uma obediência ao que Deus tinha ordenado. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Então, quando João diz que a besta estava ali colocando a sua marca no sinal que ninguém ia comprar ou vender, isto não era de João para frente. João estava usando esse código, este enigma, porque era exatamente o que a besta, Nero, o imperador, o rei que emergiu do mar, das multidões, poderoso, tinha o poder de outros 4 reis, tal era o seu poder. Nero estava ali querendo para si a adoração que os judeus davam a Deus, a adoração que dava a ele. E como é que Nero fez isso? Através do poder financeiro. Desde os tempos de Jesus até Domiciano, houve 12 Césares, uma dinastia de César, que ia saindo, levantando, assim houve 12. Nos dias de Jesus, os Césares, eles exerciam grande influência política e também religiosa. Sempre quiseram adoração para si. Olha o que diz Marcos, capítulo 12, versículo de número 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que apanhassem alguma palavra. Versículo de número 14. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Disse então, mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. O que era um denário? O denário era uma moeda que os imperadores, da maneira que ia tendo o seu reino, iam cunhando as suas moedas, colocava o seu rosto, botava ali a sua face e escrevia alguns dizeres. Nos dias de Jesus, eu não me engano se era Augusto, César Augusto, Jesus disse: mas percebendo-lhe a hipocrisia, alguém quiser me ajudar depois aí, verifica para mim se era Augusto César, o imperador nos dias de Jesus. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei um denário para que eu veja. E lhe trouxeram, e perguntou-lhe: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então, os Césares,
exerciam grande influência política, econômica, financeira, desde quando instituíram a dinastia. Aqui está o que estava acontecendo nos dias de Jesus. A moeda, o denário, vinha com a efígie e a inscrição de César. Nos dias de Nero, César, quando ele assume o reino, quando ele emerge do povo, ele então manda cunhar, manda fazer uma moeda com a inscrição César é o Senhor. De um lado tinha essa inscrição e do outro tinha a sua imagem. César obrigou naqueles dias que todos, grandes, pequenos, ricos, pobres, comprasse e vendesse com a sua moeda. Esta atitude era uma afronta ao Deus vivo e uma afronta ao judaísmo que insistia em servir a Deus. Alguns dos judeus adoraram a imagem, a efígie. Alguns dos judeus não se renderam à imagem da besta. Outros, por causa da famigerada, da ganância financeira e do poder e influência econômico que essa moeda exercia politicamente e economicamente, se entregaram a isto. Então não era uma marca marcada na mão, era alguém que a respeito, a comparação do filactério dos judeus, Nero estava exigindo a adoração para si. Numa afronta ao Deus de Israel, Nero estava dizendo, Nero é o Senhor. Adorar a imagem é ser presa ao dinheiro, ao consumismo. Era isto que João estava relatando na ilha de Patmos. A igreja evangélica, durante anos a fio, ficou, olha aí, é código de barra, é a marca da besta. Olha aí, o presidente que saiu antes desse aí, aquele Michel Temer. Michel Temer vai mandar botar chip em todo mundo e colocarem, fazem propaganda. Meu amado, o governo não tem dinheiro para dar remédio à população. O governo não tem dinheiro para calçar as ruas. Você acha mesmo que o governo vai pegar um microchip para botar dentro da pessoa para saber onde elas estão? O governo já faz isso há muito tempo, por satélite, por CPF. Através do CPF, o governo sabe quem é você, aonde você mora, aonde você está. Quando você compra um telefone celular e você tem que inserir um CPF, ali já está a sua localização, quem você é, o que você faz, sabe tudo. As pessoas, para tirar auxílio emergencial, deram um CPF. Através do CPF foi feita uma consulta de bens, de renda. Acha mesmo que o governo vai entrar dentro das favelas do Rio de Janeiro para colocar chip no traficante ou em quem está preso? Isto foi o que o sistema religioso usou para colocar medo. Mas esse medo não existe mais, foi implantado por Nero, foi implantado nos dias de João. E ele estava vendo isso na ilha de Patmos e estava contando para os seus ouvintes. Esta palavra não tem nada a ver conosco que vivemos no século 21. Repito, João não era profeta. João não estava sentado lá e olhando na ilha de Patmos para o ano de 2020. Isto é uma invenção da igreja evangélica. João estava lá recebendo a visão do anjo e que o anjo que disse das coisas que vistes, das que são e das que em breve deve acontecer. Era para aqueles dias. Teve o seu cumprimento final com a queda do templo. A igreja manipulou, colocou medo. A igreja tradicional evangélica não vive da verdade de Deus. É como uma sanguessuga, se alimenta do medo. Você quer dominar um povo?
Ele te obedecerá pelo medo, não pela liberdade. Pela liberdade, ninguém está submetido ao medo. Pela liberdade, a liberdade é o senso de ser feliz. Eu faço não por medo, faço por gratidão. E não é o desejo do sistema religioso oferecer liberdade. Quando se fala de liberdade, principalmente da graça de Deus, no sistema religioso, eles colocam logo a libertinagem. Ah, porque eles querem viver de qualquer maneira. Quem vive de qualquer maneira, meu amado? Ninguém aqui vive de qualquer maneira. Eu moro nessa cidade há 55 anos. As pessoas aqui não me veem vivendo de qualquer maneira. Claro, não sou perfeito, não sou santo. Não é? Sou santo no espírito, na carne eu tenho debilidade. Mas eu não ando aqui fumando baseado, parado no bar, bebendo, fumando, cheirando, e conheço a minha liberdade em Cristo, sei que da palma da mão do Pai, metaforicamente, ninguém me arrebata. Eu não ando aqui às prostituições, aos homossexualismos, não condenando ninguém, porque eu não tenho uma palavra condenatória, mas o que nós oferecemos é a liberdade em Cristo, e essa liberdade é controlada. Agora, colocar medo com passagens que não vão acontecer mais, qualquer evento que surge aí, voou uma pipa no céu, e é a marca da besta. A besta era um homem, tinha um número, 666, é o número de Nero. Quem tem esta marca no seu corpo, e eu quero aqui encorajar os irmãos, que coloque 888, ou 9898, ou vire o braço de cabeça para baixo, porque esta marca, meu irmão, era a marca do filho da perdição. Esta marca, 666, era a marca de Nero. Nero foi suicida. Nero mandou matar a própria mãe. Nero decapitou Paulo, que vocês, desse movimento 666, diz que procura imitar. Vocês carregam no corpo de vocês um número que matou o homem que deixou o legado. Desfaça isso. Isto não é graça. Isto foi um engano que deixou de ser analisado. Nero fazia parte de uma dinastia de Césares, como eu estou te mostrando aqui, desde os dias de Jesus, e vieram vários deles, vieram Otton, Vespasiano, só parou, se eu não me engano, em Tito, onde começou a dinastia Flaviana. Estudar a história, conhecer o texto e o contexto do que João está dizendo na ilha de Patmos, para que a gente não fique submetido ao medo, ao engano, e fique aí carregando uma tatuagem de um número que não corresponde com a verdade daquilo para que você colocou. Aqui está, a marca da besta era a moeda de Nero, que ele cunhou. Todos os imperadores da dinastia Césares faziam isto. Até que eu me lembre, Vespasiano fez uma, quando capturou Judéia. De um lado, ele botou uma judia sentada, humilhada, e de outro lado, depois você pesquise no Google, ele botou Judéia capturada, Vespasiano. Todos eles faziam isso. E Vespasiano era a marca de Vespasiano. Eles gostavam de se ostentar. Nero queria adoração para ele, como os judeus tinham que trazer sobre a sua fronte, sobre a sua mão, a marca de Deus, o selo de Deus, que era um sinal, né? Ali trazia trechos da Torá. Assim também Nero, quando assumiu o seu império, quando emergiu do meio de povos, cheio de poder, então ele exigiu para si não só o poder absoluto sobre todos, como quis também adoração acima de tudo. Ninguém podia comprar ou vender. A moeda de Nero se tornou obrigatória para compra e venda, para livres e para escravos, para grandes e pequenos, para os poderosos, para os ricos. Todos tinham que estar ali com aquela marca, que não era uma marca literal, queimada, mas todos estavam ali sobre a sua fronte. Diante deles estava estampado que eles estavam com aquela moeda como símbolo maior, o poder absoluto
sobre os judeus. Esta é a verdade, esta é a maior coerência, uma das maiores, que eu não sou o único que prego isto, esta é uma coerência plausível do que pelo menos tem que ser apresentado como tatuagem no corpo, uma coerência plausível do que tem que se mostrado como chip, como código de barra, como um monte de especulações que fogem do contexto histórico e do sentido literário que João apresenta aos irmãos que estavam na igreja da Ásia. Fica por aqui este entendimento. Obrigado mais uma vez por participar comigo. Eu desejei compartilhar com vocês com esse entendimento. Temos muitas coisas que falar sobre esse Apocalipse, capítulo 13, né? Começa dizendo que ele recebeu o poder dos outros reinos. Depois o dragão, que fazia parte da dinastia herodiana, entregou todo o seu poder e ele então perseguiu lá, como diz no versículo de número 5, durante 42 meses, que se eu não me engano dá a soma de 3 anos e 6 meses. Mas isso é um outro argumento. Eu quis aqui alertar pelo menos grande parte dos nossos irmãos que carregam aí este número 666, sem saber que este número era o número de um homem, de um imperador, Nero, que foi homicida e matricida. O homem matou a própria mãe, Agripina, e se suicidou. Era um filho da perdição. Esta tatuagem não deve estar em você. O Senhor conhece os que são seus, tendo um selo. Aparte-se da injustiça todos aqueles que confessam o seu nome. Aqui vai um abraço para o meu irmão Hilton Miguel e Andréa, Paulo Alves de Melo Filho, Gildo Oliveira, Silvano Procópio, Soraya Ribeiro, Poliana Maria, Jorge Vianig, Egido Santos, Expedito, Batista, Tamiarana, Tiago Cardoso e Jolfe, Eric Conceição, Roberto Barros, Elivan Pantoja, Nando Moraes, Jocely Momerati, Aparecida Soares, Silas Leal, Severino Pacífico, André Gomes, Abimael Martins, Kátia Densiver, Maria Duarte, Hernanda Félix, Consuelo Moto, Sandra Regina, Emerson Ribeiro, Meire Santos, Milton, Daniela e Luiz Fernando, Divani Altino, Dalmi Serra, Nelito Leide, Pedro Santos, Heraldo Carlos Soares e Ju Fênix. Meu grande abraço. Eu me despeço por aqui com uma confissão em linha com o Evangelho. Que você está sendo conduzido em triunfo, vive em perfeita vitória, todas as coisas cooperam para o seu bem, és o melhor da criação de Deus e é teu direito reinar em vida e viver em perfeita vitória, seguro, tranquilo e sem temor do mal. É assim a nossa saudação